Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar como a gente pode fazer conexão no banco de dados SQL Server, que também pode ser utilizado para outros, beleza? Mas para esse exemplo eu vou fazer com SQL Server porque é o banco que eu mais uso e que eu tenho mais afinidade. Mas o foco do vídeo não é esse, então a gente vai utilizar a biblioteca PyODBC para poder fazer esse link, beleza? Entre o nosso código e o banco. Primeiramente, antes de qualquer coisa a gente precisa instalar a biblioteca, então pip install PyODBC. Vai dar que já foi satisfeito, porque já está instalado, beleza? Então a gente precisa importar ele aqui para o DBC. E a gente tem que fazer a conexão com o banco. Então a conexão é igual ao connect. Só que não é simplesmente botar o connect, porque a gente precisa indicar quais são os parâmetros do nosso banco de dados para ele poder identificar. Então eu já deixei uma string pronta aqui, seria a string de conexão, que é exatamente essa string aqui. No caso aqui tá errado, estava errado. Aí eu tenho que definir o driver, que eu já vou mostrar como é que a gente vê, o servidor, o banco de fato, o usuário, né, e a senha, ou se a conexão é confiada, né, tipo se é autenticada direto do usuário do Windows, você não precisa passar usuário nem senha. Mas se você passar usuário e senha, você não precisa botar isso aqui. Isso aqui seria não, por exemplo. Se você passar isso aqui, não precisa passar usuário nem senha, que aí ele vai fazer a autenticação de acordo com o usuário do Windows, beleza? Essa string de conexão a gente taca aqui dentro da função connect, do método connect. Então, a gente vai criar uma funçãozinha aqui para ficar mais simples. Então, def conecta ao banco. E aqui a gente vai pegar todos esses parâmetros: server, database, username, password, trusted connection. O padrão vai ser no, beleza? Password, vou botar padrão none. E username eu vou botar padrão none também. O trusted aqui eu vou botar yes. Eu vou usar essa daqui por ser mais fácil e mais simples de mostrar aqui. Então, beleza, a gente tem string de conexão. O driver a gente precisa ir em painel de controle. Quando a gente entrar em painel de controle, a gente tem que ir em ferramentas do Windows, clicar aqui, aí vai ter fonte de dados ODBC, vai abrir essa janelinha aqui, você vem em drivers e tá aqui, ó, SQL Server Native Client versão 11, né? Copia esse nomezinho, já joga aqui, por exemplo. Isso aqui você não precisa necessariamente definir como padrão, mas vamos botar SQL Server Native Client 11.0. O servidor vai ser o Odin SQL Express, já vou mostrar o que é. Database vai ser o master mesmo, só para mostrar aqui como funciona. E esqueci de falar também que você precisa ter o SQL instalado, né, logicamente, para poder acessar, né. O nome do seu servidor vai ser esse nome aqui, Odin é o nome do meu computador. SQL Express é o nome da instância, né? Essa versão da SQL Server é de graça. Ela é limitada, né? Naturalmente algumas coisas, mas já é muito suficiente para o que a gente vai fazer e muito mais. Enfim, beleza. Aí a gente aqui no SQL a gente vai criar a tabela de usuários bem simples com ID, nome, sobrenome, data, cadastro. ID é um campo inteiro de identidade, então cada linha que você for adicionando ele vai ser auto-incremental. Então se você adicionar uma linha, o ID vai ser 1, se você adicionar uma segunda linha, o ID vai ser 2. Se você excluir a linha 2 e adicionar mais uma linha, o ID já vai ser 3, não vai ser mais 2, beleza? E cada linha vai ser um número, vai ter um ID diferente. O nome e o sobrenome, cadeia de caractere de 50. E data cadastro vai ser o tipo date aqui, porque a hora não faz muito sentido pra gente agora, só pra mostrar mesmo como é que funciona. Vou inserir alguns dados aqui, só pra gente dar uma olhada. E vou fazer um select, só pra gente ver eles aqui, beleza? Seria bonitinho. Show de bola. Então, aqui a gente já tem a conexão e a gente precisa do cursor. A conexão é quem vai permitir que a gente se comunique com o banco de dados.
E o cursor é exatamente quem vai efetuar as operações que a gente quiser, beleza? Então return, conexão, cursor. E aqui eu vou botar conexão, cursor é igual a conecta ao banco. Beleza? Eu já passei tudo aqui como padrão, né? Então eu acredito que já esteja funcionando. Então, cursor.execute, já vou mostrar o que é. From usuários. Vamos ver se vai rodar certinho. Opa. Talvez dê problema. Não deu problema. Então, vou botar um print aqui. Beleza, ele printou o objeto cursor. Então está funcionando. Para a gente poder ver as linhas, a gente usa o FetShaw, por exemplo. A gente consegue ver todas as linhas. Ou a gente usa o FetOne. Só vai mostrar o primeiro registro, beleza? Então aqui, no caso, se fosse um... Como é um date, não tem muito como a gente ter essa sensibilidade de saber qual é mais antigo e qual é mais novo. Porque todos eles foram inseridos hoje, agora, nesse momento. Se fosse um date time, talvez tivesse sido diferente, beleza? Porém, aí, por exemplo, você poderia botar aqui order by, data cadastro, sei lá, desce. Aí você pegaria o cadastro mais novo, né, digamos assim. Tem outras formas de você fazer direto com SQL, sem precisar desse FetOne e tal, mas seria uma ideia. Beleza. Então, a gente já testou o select, né, então deu para entender que o cursor é quem executa. E a função dele de executar é essa execute. Então você escreve tudo que você quiser aqui, tanto insert quanto um select, e ele vai fazer, beleza? O que eu quero fazer agora, eu quero mostrar agora, é um insert. Então, por exemplo, eu quero inserir into usuários velhos. Eu quero botar, deixa eu ver, aqui eu tenho que trocar para aspas duplas. Aqui eu vou botar João Maria. Sobrenome do João é Maria. Sim, é isso mesmo. E o getDate, só para ele pegar a data mais recente. Eu vou executar aqui, vou lá no SSMS, vou rodar aqui e não está aqui, porque a gente não rodou o commit. Então, precisaria usar, conexão, perceba que é a conexão, não cursor, conexão, commit. Aí rodando novamente, se eu rodar aqui o select, já vai ter aqui o João Maria, beleza? Então, sempre que você quiser publicar entre aspas, né, as suas alterações, você tem que usar o commit. Se der algum erro, você pode botar um try e botar um rollback. E não menos importante do que isso, a gente tem que fechar também a conexão, porque se você usar a tabela temporária ou coisas do tipo, ela continua existindo enquanto a conexão estiver ativa, né? Caso você não exclua, uma tabela temporária ela exclui automaticamente assim que você fecha a conexão. Então, se você fechar a conexão, você não precisa ficar se preocupando com lixo, né, de memória e tal. Beleza, então, por exemplo, aqui eu estou inserindo João e Maria. Seria na mão, né? Então, vou ter uma lista, por exemplo, de usuários. Aqui eu vou botar João e Maria de novo, só para a gente ter uma ideia. Maria, que eu posso até botar a data de cadastro, por exemplo, 2022, 11/10, tipo ontem, né? E eu vou botar outro usuário igualzinho, só que eu vou botar 2, só pra gente ver a diferença. E aqui eu vou botar hoje, beleza? Pra gente poder fazer isso, o que geralmente a gente faria? For, deixa eu ver, user in lista usuários. Aí aqui a gente botaria um f-string. E aqui a gente tacaria o user 0, por exemplo. E user... Opa, esqueci. User 1. E aqui o user 2, né? User 2. Então, aqui eu vou tirar esse rollback, né? Senão não vai dar problema. Conexão.commit. Vamos ver se vai rodar. Rodou legal. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Ele inseriu todos, ó, João na data de hoje,
esse aqui já estava inserido na verdade, né? Esse João aqui na data de ontem e o João 2 na data de hoje, como a gente botou aqui. Porém, isso não é um código assim muito bonito, né? Então, o PyDBC já resolveu isso pra gente. Ele tem uma funçãozinha que é o cursor.executeMany. E aí você pode passar exatamente os mesmos parâmetros. Na verdade, antes deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui. Você não precisa passar isso aqui, né? Você pode passar só a interrogação. E aqui você passa o user, por exemplo. Se tiver na ordem, né? Ele vai executar na ordem. Então, se aqui for sobrenome, nome e data, e a tabela tiver nome, sobrenome e data, ele vai inserir ao contrário. Então, por exemplo, dessa forma, ele vai inserir também normal, beleza? Então, só dropar isso aqui para a gente poder ver melhor. Então, eu vou inserir aqui novamente um selectzão aqui para a gente poder ver. Beleza, resetei aqui a tabelinha. Então a gente viu que dessa forma funciona, porém a gente tem uma forma um pouquinho mais legal de fazer, que é o executeMany. Beleza? Esse executeMany, ele faz basicamente um for dentro e ele faz exatamente a mesma operação que a gente fez antes, só que a gente não precisa fazer o for, ele faz o for por dentro. E se eu não me engano, esse projeto é feito em C++. Tem Python também, tem outras coisas, mas o núcleo dele eu acho que é C++. Então, o for dele seria bem mais rápido. Então, beleza. Vamos tentar de novo. Não deu erro. A gente chega aqui, executou, já rodou, beleza? Então, o que ele vai fazer é executar essa string aqui, né, de insert, para cada item dessa lista. E cada item seria uma linha, né, digamos assim. Além disso, a gente tem o cursor.fastExecuteMany. O que isso faz? Ele junta isso aqui, sem essa linha aqui, ele puro. O que ele faz é insere um, volta, insere um, volta, insere um, volta, insere um e volta, beleza? E passa para o próximo, né? Volta não, passa para o próximo. Nesse caso aqui, quando você bota o true nesse parâmetro, atributo, né, na verdade, ele insere todos, ele joga todos na memória, assim, ele cria um tabelão na SQL e insere tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é muito mais rápido, porém não gasta muito mais memória. Então, se você tiver num ambiente assim mais limitado, né, não é muito bom usar esse não, é melhor usar o executeMany padrão mesmo, que ele vai inserindo de um em um ali, mas ele não vai consumir quase memória nenhuma, né? Até porque considerando que você já vai ter uma memória sendo utilizada por ter os dados que vão ser inseridos, né? Então, se você tiver um data frame aberto, alguma coisa assim, já é uma memória a ser consumida, né? Se você usa isso aqui, vai consumir a memória daqui e do seu servidor do SQL. Beleza, então, feito isso, a gente pode falar um pouquinho mais desse commit e rollback, né? Então, basicamente, fiz as alterações e inseri. Deu certo? Commit. Deu errado? Conexão.rollback. O que você vai fazer? Vai descartar todas as alterações feitas entre o último commit e o que você está fazendo agora. Entre tudo que foi feito depois do último commit. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente botar um try. Conexão.commit. Se der certo ali na primeira, ele vai executar o commit. Except rollback e o finally close, ou seja, independente de der errado, der certo, ele vai fechar. Que essa é a ideia do close. Ele tem que ser fechado, senão acontece aqueles erros que eu falei. Beleza? Show. O PyDBC ele também tem alguma ajuda, né, no quesito de erro. Então, PyDBC database error. Vou botar um print pra gente ver. Então, aqui ele vai dar certo, né? Porque a gente já testou, já tinha visto que ia dar certo. Deixa eu comentar essas linhas aqui para ser mais simples. Beleza, executou aqui tranquilo. E não deu erro, né? Agora, por exemplo, eu quero gerar um erro aqui. Então, vou botar esse valor aqui que não faz muito sentido. Então, ele vai gerar aqui. A sintaxe incorreta próxima a usuários. Beleza?
E é isso. Então, se eu não tiver, por exemplo, a tabela de usuários, ele vai botar mesmo erro, mas aí eu posso ter o próprio erro do SQL, que ele vai mostrar um pouquinho mais, que vai dar basicamente a mesma coisa, beleza? Tem algumas diferenças, por exemplo, esse aqui ele é mais geral, né? Ele mostra mais erros do que esse daqui. Esse daqui mostra mais erros relacionados ao database, né? A um banco de dados, alguma coisa assim. Tipo, se não tiver alguma tabela, uma coluna errada e tal. Bom, e para procurar um pouquinho mais, a gente tem o próprio tutorial aqui da Microsoft, beleza? Que eles mostram aqui algumas coisas. E eles mesmos têm um link para a documentação do próprio PyDBC. Aí mostra aqui e tal, aí tem a documentação. Aí você, tá aqui e tal, tem Postgre, tem SQLite, né, na real. O driver é diferente nesse caso, mas aqui você, por exemplo, tem o driver da Microsoft, aí você vê aqui o tutorialzinho como é que funciona. Tem aqui propriedades da conexão, por exemplo. Tem aqui o commit, o rollback, tudo que eu falei, né? Tem mais algumas coisas aqui também. Cursor, por exemplo. Tem mais alguma coisa? Tem esse messages aqui, quando tem um print, por exemplo, lá na SQL, ele não mostra naquele fetch all. Beleza? Então você tem que usar esse message. Tem as exceptions aqui, algumas que eu mostrei, duas, né, que eu mostrei. Enfim, tem mais coisas assim. E nesse vídeo eu basicamente dei uma introdução aos futuros projetos que eu vou tentar trazer aqui, né? Porque qualquer coisa que você vai fazer em web você precisa de um banco de dados. Você fazer um login, fazer alguma coisa assim, uma análise de dados, alguma coisa do tipo, sempre é importante ter um banco de dados, seja ele relacional ou SQL, né? Ou não relacional, mas sempre é importante o banco de dados. Então a gente saber fazer essa conexão é muito importante. E nos próximos vídeos eu vou, conforme for precisando, eu vou me aprofundando um pouquinho mais e aprendendo também junto com vocês, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, dá aquele tapa no dedão aí e se inscreve aí para poder acompanhar os próximos, beleza? Vou deixar esses links todos na descrição. Um abraço e até a próxima.